Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre pré-processamento dos dados e hoje, em específico, a gente vai falar sobre 4 assuntos, começando com normalização, depois também vamos falar de redução de dimensionalidade, como mapear dimensões nominais para números e, quando necessário, também como fazer agregação e amostragem. Então, vamos começar agora por normalização. Então, algumas aplicações, elas envolvem comparações entre instâncias de dados. Então, algumas técnicas de visualização, que a gente vai aprender inclusive mais para frente, elas, dadas duas instâncias, elas precisam que você calcule a similaridade entre elas. Quão similares elas são uma à outra. Então, as instâncias ali têm seus atributos e você pode calcular, por exemplo, uma distância euclidiana para saber quão similares são duas instâncias. Só que o que acontece? Podem ter existido dois cenários que podem distorcer o resultado desses cálculos de similaridade e aí vão tornar a visualização um pouco não tão adaptada assim de certa forma aos dados. Então, cenário 1 que isso pode acontecer é quando as normas euclidianas dos vetores que representam as instâncias são muito diferentes. Então, pensa, por exemplo, em dados multivariados, que geralmente são representados de forma tabular. Então, você tem as instâncias ali que são as linhas e as colunas ali que são os atributos. Dada, por exemplo, uma instância que tem 10 atributos, a gente pode considerar aquela instância como sendo um vetor 10 dimensional, ou seja, um vetor que tem 10 dimensões. E se a gente for calcular a norma, o tamanho, ou seja, o tamanho desse vetor, a norma euclidiana desse vetor, ela vai dar, por exemplo, na unitária, diferente de 1. Imagina que você tem outra instância, você faz o mesmo cálculo. Você faz o mesmo cálculo da norma euclidiana daquele outra instância, esse outro vetor 10 dimensional também. E dá outro valor que é diferente da norma do outro vetor e também não é igual a 1, ou seja, não é unitário. Então, quando essas normas euclidianas dos diferentes vetores, ou seja, das suas diferentes instâncias, são muito diferentes uma das outras, isso pode atrapalhar muito o cálculo da similaridade. E aí isso vai afetar a sua visualização de uma forma não positiva. Outro cenário que pode acontecer é quando uma ou mais coordenadas, ou seja, atributos desses vetores, dessas instâncias, está em uma escala diferente das outros atributos, das outras coordenadas. O que acontece? De novo, dados multivariados. Você tem as instâncias ali nas linhas, os atributos nas colunas. Tem um atributo que os valores dele são numéricos e estão no intervalo entre 0 e 1. O menor valor daquele atributo é 0, considerando todas as instâncias, e o maior valor daquele atributo, considerando todas as instâncias, é 1. Inclusive, tem valores quebrados, 0,75, 0,22, por aí vai. E tem um outro atributo para essa mesma coleção de dados que está na escala, por exemplo, de 0 a 100 mil. Ou seja, uma escala bem diferente de 0 a 1. E aí tem alguns dados que estão com 20, outros estão com 50 mil, outros com 146, outros com 75 mil e por aí vai. Então, percebam que são escalas bem diferentes desses dois atributos. Essas escalas muito diferentes vai acontecer o quê? Mesma coisa. Quando você for calcular a distância euclidiana, esse cenário das escalas diferentes entre os atributos vai afetar seu resultado, vai afetar o resultado de similaridade. O que vai acontecer? O atributo que tem uma escala de 0 a 100 mil vai ter uma importância muito maior do que o atributo que está na escala 0 e a 1. Imagina que você quer que os dois atributos tenham a mesma importância no cálculo. E aí eles não vão ter porque estão em escalas diferentes. Como resolver isso? Com normalização. Se você tiver, por exemplo, cenário... só um minutinho. Então, é possível uma solução desses cenários aplicar um processo conhecido como normalização, que vai transformar os dados de forma que os mesmos obedeçam a alguma propriedade estatística. Então, existem diversas formas de normalização, eu vou apresentar algumas. Tá, considerando o cenário 2, então. Lembrando que o cenário 2 é quando uma ou mais coordenadas desses vetores está em uma escala diferente das outras coordenadas. Por exemplo, no caso de séries temporais. Então, aqui eu tenho uma série temporal chamada Q e outra série temporal chamada C. Observem que elas têm um formato parecido, mas
série temporal Q, ela está no intervalo mais ou menos de 1,5 a 2,5, e a série temporal C está no intervalo de 0 a 1. Se eu calcular a distância euclidiana entre essas duas séries temporais, vai dar uma distância euclidiana alta. A gente pode interpretar a distância euclidiana aqui como essas linhas cinzas aqui todas somadas. Então, você calcula a distância de como se fosse um atributo ao outro, aí mais a distância de um outro atributo ao outro. Claro que geralmente é esse atributo menos esse atributo elevado ao quadrado, mais esse atributo menos esse atributo elevado ao quadrado, e aí depois você tira a raiz quadrada de tudo. Tá, e essas linhas cinzas aqui podem ser apresentadas como distância euclidiana. E essa distância euclidiana aqui foi aplicada nos dados brutos, sem nenhuma normalização. Observem que apesar delas duas séries terem um formato parecido, deu uma distância euclidiana alta. Mas se eu quisesse analisar principalmente a forma dessas séries, não quão diferentes elas são em valores, o que eu faço? Eu normalizo essas duas séries antes. Isso vai afetar principalmente essa série Q aqui, que vai ficar mais ou menos no mesmo intervalo de valores aqui de C. Imagina que uma normalização que eu uso que fica entre 0 e 1, e aí elas vão ficar no mesmo intervalo. E aí depois eu calculo a distância euclidiana de novo. Observe que a distância euclidiana agora está bem menor. Tem umas linhas cinzas aqui, elas não são iguais essas séries, mas elas têm um formato relativamente similar. E eu estava mais interessado em quão similar era o formato dessas duas séries do que quanto aos valores em específicos. Pode ter casos que você está mais interessado em não no formato delas, mas a escala de valores mesmo. Aí você não normaliza antes. Então vai depender muito da sua aplicação. Tá, então nesse caso aqui, se eu estivesse interessado na forma, quanto as duas séries são similares, eu aplicaria uma normalização antes. Então, e o primeiro cenário? O primeiro cenário é aquele que quando as normas euclidianas dos vetores que representam as minhas instâncias são muito diferentes entre si. Para se evitar esse primeiro cenário, então, pode-se transformar os dados, tornando os vetores que representam as instâncias, tornando esses vetores em vetores unitários. Então, aqui, por exemplo, você vai pegar para essa x e j linha aqui, é sua nova instância, a linha que representa a sua nova instância, na linha I, coluna J. A linha que representa a instância, a coluna que representa a coluna. Vai ser igual ao quê? O dado original, instância, o valor original, na linha I, coluna J, dividido pela norma do meu vetor xi, que é a linha ali da instância. Então, você vai dividir cada atributo pela norma do vetor ali. Era a mesma normalização para quem já fez computação gráfica que a gente aplicava nos nossos vetores, tá? Para tornar um vetor unitário, ou seja, com norma igual a 1, você divide cada um dos valores desse vetor, dos atributos desse vetor, pela norma do vetor. E aí a norma vai ficar unitária. E você aplica esse processo a todos os vetores de instâncias. Os vetores podem ser as linhas, se eu estiver normalizando os vetores das instâncias, que é o mais comum, mas em casos específicos também podem ser as colunas da matriz. Você pode também entender como sendo os atributos sendo os vetores, mas o mais comum são as linhas, que são as instâncias. Um outro processo de normalização que talvez você já tenha ouvido falar consiste em transformar os dados para que os valores fiquem no intervalo entre 0 e 1. Isso é mais aplicado no cenário 2, aquele com as escalas diferentes entre os atributos. Então, o valor normalizado vai ser igual ao valor original menos o menor valor naquele conjunto. Então, imagina que você está normalizando um atributo. Então, você tem o menor valor que aconteceu naquele atributo, dado todas as instâncias, e o maior valor que aconteceu naquele atributo, dado todas as instâncias, que seria, respectivamente, dmin e dmax. O valor normalizado vai ser o valor original menos o menor valor de todos, dividido pelo maior valor de todos, menos o menor valor de todos. Isso também é conhecido como normalização min-max. Basicamente, o menor valor de todos vai para 0, o maior valor de todos vai para 1 e qualquer coisa no meio vai ser interpolado linearmente. E aí o valor vai ficar entre 0 e 1. Só que qual que é o problema dessa min-max às vezes? A normalização pode torcer os dados. Por exemplo, na presença de valores espúrios, os dados podem ser achatados.
O que são valores espúrios? É como se fosse a ovelha negra ali do seu valor. Imagina que a maior parte dos seus valores estão ali entre 0 e 100 e tem um valorzinho só que tá lá tipo em 1 bilhão. A maioria tem uns, sei lá, uns 15 mil valores ali entre 0 e 100. Só que tem um ali em 1 bilhão. Isso seria um valor espúrio, muito maior ou muito menor, muito fora ali da mais ou menos escala dos seus valores em geral. E aí o que acontece? Se você aplica uma normalização min-max, esse 1 bilhão vai para 1, o menor valor de todos vai para 0, e aqueles 15 mil quase valores seus que estavam tudo entre 0 e 100 vão ficar achatados ali muito perto do valor mínimo, porque a interpolação que acontece aqui no meio é linear. E aí os dados ficam achatados ali. E aí nessa hora vocês descobrem, nossa, tinha um valor espúrio ali no meio. Aí aquela normalização min-max pode não ser ideal para você. Nesse caso, às vezes, é melhor usar uma outra normalização conhecida como standardization, que faz com que é uma normalização com propriedade diferente. Os valores não vão ficar que nem entre 0 e 1, que nem a min-max. Aqui nessa standardization, ela faz com que as médias dos valores seja 0 e o desvio padrão seja igual a 1. Para fazer isso, o seu novo valor na linha I, coluna J, vai ser igual valor original na coluna I, na linha J, menos a média dos valores do atributo J dividido pelo desvio padrão desvio padrão dos valores do atributo J. E aí essa normalização, ela vai fazer com que a média fique 0 e o desvio padrão fique igual a 1. E ela tem essa vantagem de, se tiver algum dado espúrio que você ainda não notou, ela não vai achatar os valores. Tá. Mudando agora de assunto, vamos falar então de redução de dimensionalidade. O que acontece? Acho que eu talvez já tenha mencionado antes, mas em mineração de dados e em visualização, que são áreas bem próximas, você às vezes tem o que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Que é quanto? Imagina que você tem um dado multivariado. Você tem ali 10 mil instâncias, mas o número de atributos, nossa, é gigantesco. Tá na base ali de, vamos pensar, 500 atributos. Para atributo, isso é bastante, tá? E aí acontece, quando você tem muitos atributos, essas instâncias vão começar a ficar muito similares entre si. Então começa a ter pouca, se você for calcular a similaridade entre as instâncias, quando tem muito atributo, tudo fica parecido com tudo, sabe? Você não tem muita similaridade, você não tem muita diferença entre as instâncias. Isso pode prejudicar técnicas de mineração de dados e de visualização. Nesse caso, às vezes se faz o que a gente chama de redução de dimensionalidade. Então, nas situações em que a dimensionalidade excede a capacidade da técnica de visualização, e também pode acontecer isso. Você nem se esbarrou com a maldição da dimensionalidade, mas a sua visualização só consegue processar, imagina que ali uns 10 atributos no máximo por vez, e a sua tem muito mais que 10 atributos, a sua base. Então, nesse caso, você consegue fazer uma redução de dimensionalidade, que é, você vai tentar reduzir o número de dimensões, preservando o máximo de informação possível. Então, você tenta reduzir as dimensões, ou seja, o número de atributos, mas preservando o máximo de informação possível contida nos dados originalmente. Essa redução pode ser feita manualmente, selecionando os atributos, ou então usando, por exemplo, técnicas do cálculo da correlação, que nem eu mostrei antes, ou então usando alguma técnica computacional, como o Principal Component Analysis, que é o PCA, o Multidimensional Scaling, que é MDS, e o Self-Organization Map, SOM. Aqui eu vou mostrar um exemplo do PCA, que em português seria análise de componentes principais. Mais para frente, quando eu falar de técnicas de visualização para dados multivariados, eu explico melhor o PCA e o MDS. Por enquanto, eu vou ficar numa explicação um pouco mais simplória. Mas posso dizer já que o PCA ele vai fazer o quê? O PCA, ele, dado mais ou menos a matriz de covariância dos atributos, ele vai calcular os componentes principais dele. Então, imagina, por exemplo, que sua base tem 100 atributos e você gostaria que ela ficasse só com 2 atributos. Sim, bem audaz. E você tem os 100 atributos originais, você vai reduzir. O componente principal
ele vai te dar também 100 atributos ali. Ué, mas não reduziu. Mas o que acontece? Os atributos do PCA não são os mesmos da base original. São como se fossem atributos que são chamados componentes principais, que são combinações lineares dos atributos originais. E eles têm meio que notas atribuídas a cada um desses novos atributos do PCA, os componentes principais. E geralmente, os componentes principais com maior nota, por assim dizer, com maior alto valor, na verdade, eles são os que contêm mais informação. Então, às vezes acontece que seus dois atributos contém, por exemplo, 90% da informação dos dados. E quando você descarta os outros 98 componentes principais, você perdeu eu falei 90%? Só 10% da informação. Então, você reduziu de 100 atributos para duas, perder só 10% de informação, isso é bastante. É um pouquinho raro, caso extremo tanto quanto eu falei, mas acontece, tá? Já vi. Mas por que ele conseguiu só esses dois atributos? Porque cada um desses dois atributos, esse atributo aqui, por exemplo, é uma combinação linear dos atributos originais. Aqui, o PCA foi utilizado para fazer uma técnica de visualização que chama projeção. Tá. Numa projeção, você tem alguns glifos que representam as instâncias. Então, tá vendo cada essa espécie de pipa aqui? Cada uma dessas pipas é uma instância. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do formato do glifo, mas vamos nos focar principalmente no que seria a projeção multidimensional, que está mais a ver com a posição dos glifos ali. Eu joguei eles aqui aleatoriamente no slide? Não. Basicamente, duas instâncias, elas são próximas se a similaridade dela é próxima numa projeção multidimensional. E o PCA, como que eu fiz uma projeção multidimensional usando o PCA? Eu fiquei só com dois componentes principais. Eu usei um componente principal para o eixo X do glifo, a posição X dele, cartesiana do glifo, e usei o outro eixo Y para o segundo componente principal. É assim que faz. E aí eu usei só duas dimensões. Tá. E aí, basicamente, dois glifos, cada glifo representa uma instância, são similares se eles são colocados próximos aqui. Essa instância aqui, por exemplo, eu sei que ela é muito diferente dessa outra instância, porque elas estão distantes. Então, essas duas instâncias aqui não são similares. Então, a projeção multidimensional, ela é capaz de te dar uma visão geral da distribuição de similaridade, das relações de similaridade dos seus dados, de forma que você pode explorar ainda mais esses dados. É uma visualização que eu diria exploratória. Tá. Que dados são esses? Esse aqui é um conjunto de dados de teste muito básico que chama íris. Basicamente, esse conjunto de dados, se eu não me engano, são formados por 150 instâncias com 4 atributos. São flores, então são 150 instâncias de flores ali, dividido em 3 classes. Então tem a íris, esqueci as classes, mas a íris vertosa, tem 3 classes basicamente. E 4 atributos. Quais são os atributos? Para cada flor, cada instância, eles registraram o comprimento da pétala, a largura da pétala, o comprimento da sépala e a largura da sépala. Sépala, por exemplo, numa rosa, a sépala é bem visível. É aquela... Tem aqui as pétalas, tem como se fosse uma pétala verde aqui apoiando as pétalas rosas, por exemplo. Aquilo ali é a sépala. E você tem ali, nesse conjunto de dados, 3 classes. Tem uma classe que é muito distinta das outras duas, que as instâncias que ficaram aqui para cá, que são dessa classe que é muito distinta das outras instâncias. Mas tem 2 dessas 3 classes que são muito similares entre si, que aí ficaram aqui na projeção multidimensional, o PCA não conseguiu separar muito bem elas, e deu um pouco de leve diferença, elas estão mais para cá, assim, mas confundiu um pouquinho aqui. E esses glifos em específicos? Eu poderia ter colocado só bolinhas ou quadradinhos ali em cima de cada instância? Poderia. Mas aí o livro quis colocar outra técnica ainda, que é o uso de glifos. Que é o quê? Você usa um certo glifo, que é esse atributo visual que parece uma pipa, que você mapeia alguma informação gráfica dele para os atributos. Lembra que o conjunto de dados tem 4 atributos? E essa pipa aqui tem 4 hastes aqui? Você mapeia cada haste para um atributo e o tamanho da haste é proporcional ao valor do atributo.
O negócio é que você sempre tem que usar a mesma ordem. Então, por exemplo, se esse aqui de pé for imagina aqui o comprimento da pétala. Esse aqui para baixo, a largura da pétala. Para cá, o comprimento da sépala e para cá, a largura da sépala. Você tem que fazer essa mesma ordem para todos os outros atributos. E quanto maior essa hastezinha aqui nessa instância, maior, por exemplo, se essa hastezinha aqui está grande, para cima, eu sei que o valor acho que foi o comprimento da pétala, tá grande aqui para essa instância. Enquanto essa outra classe aqui, eu vejo que os valores dela, como no geral, são bem menores e os valores que seriam a largura da pétala, que é a parte aqui de baixo, são bem menores ainda. E aqui, isso aqui é uma projeção de um multidimensional usando glifos. Lembrando, a projeção multidimensional te ajuda a projetar, posicionar essas instâncias de forma que instâncias que são similares fiquem próximas entre si e instâncias que não são similares fiquem distantes entre si. Então, é capaz de dar uma visualização exploratória para você analisar essas relações de similaridade. Aqui, se usou só os glifos, eu podia também ter usado cor. Na verdade, essa é uma imagem do livro. E ele poderia ter usado cor, por exemplo, também. Uma cor para cada classe. Então, por exemplo, essa classe aqui ficaria verde. Uma outra classe ficaria em vermelho. E a terceira classe ficaria em azul. E aí ficaria mais fácil ainda de ver o posicionamento dessas classes na projeção multidimensional. Não precisava usar toda a cor verde, não. Então, aqui é uma projeção usando o PCA do conjunto de dados íris. Os elementos gráficos, os glifos, representam as 4 variáveis originais. Cada linha emanando do centro é proporcional ao valor desse atributo. Cada linha é proporcional ao valor de um dos atributos, sempre na mesma ordem. Tá. Entrando em outro assunto agora, que seria o mapeamento de dimensões nominais para números. O que acontece? Vocês vão perceber, usando visualização e até mineração de dados, que geralmente, quando você tem que, por exemplo, calcular a similaridade entre duas instâncias, tem um dos atributos lá que é nominal, que é texto no meio, não ajuda muito. Você não consegue, existe, tá? Com medidas de distância de texto, de edição. Mas, para nominal, é difícil calcular. Você não consegue entrar, por exemplo, nem sempre na técnica de visualização, você não consegue entrar com um dado, um atributo ali que é nominal, teria que ser número para funcionar melhor. E aí, como que a gente faz esse mapeamento dessas dimensões nominais para números? No caso de valores nominais ranqueados, por exemplo, qualidade do ar, que se eu não me engano, não estou lembrando agora, mas vamos supor que é de 1 a 6. E quanto mais próxima de 6, melhor. Ou então também tamanho, PMG. Se for de qualidade do ar, por exemplo, vamos supor que é bom, ruim, péssimo, é 1. O ruim, que acho que é melhor que péssimo, seria 2. E aí o melhor de todos seria 6. Mas vamos pensar um caso mais simples aí. PMG. O P vira 1, o M vira 2, o G vira 3. Eles têm uma ordem entre si. Então, nesse caso de valor nominal ranqueado, que existe uma ordem entre os valores nominais, é fácil de converter. Então, mapeamento é direto. Mas para valores não ranqueados é um problema mais complexo. Imagina que você tem um atributo que é a montadora do carro, que pode ser Toyota, Honda ou Ford. Eu não posso falar Toyota 1, Honda 2, Ford 3. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou estar dando a entender que Ford é melhor que Honda e Toyota, Honda é melhor que Toyota, e que não necessariamente não é a informação que eu estou querendo dar. Eu quero só mostrar a montadora do carro, não quero falar que uma montadora é mais importante que a outra. Então, esse é um problema mais complexo. Se as variáveis apresentam poucos valores diferentes, tem mais uma abordagem para esse caso. Pode-se usar a cor, por exemplo, do glyph ou a forma do glyph para mostrar esse valor. Por exemplo, se a projeção anterior não fosse de o conjunto de dados íris, mas fosse a projeção do conjunto de dados dos carros. E se a montadora é Toyota, eu uso o vermelho no glyph. Se a montadora é a Honda, eu uso o verde. E se a montadora é a Ford, eu uso azul. E você usa a cor para mostrar esses poucos valores. Então, você usa a cor. Se existir apenas uma variável nominal, a gente pode usar seu valor como um rótulo para a instância, também é possível. E para evitar problemas de oclusão, a gente pode mostrar somente os rótulos perto do cursor. Então, por exemplo, imagina que aquela projeção ali fosse interativa e quando eu passasse o mouse perto de um glyph de uma instância, mostraria, por exemplo, o rótulo ali daquele glyph, que seria esse valor nominal.
Mas a gente também pode fazer com que cada valor da variável nominal seja um novo atributo no conjunto de dados, cujos valores são setados com 0 ou 1, dependendo do valor da variável nominal original para cada instância, que nem foi feito no exemplo anterior que eu mostrei, que foi do conjunto de dados sobre veículos Toyota. Então, vendo aqui do segundo ao terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Do segundo atributo aqui até o nono, na verdade, isso aqui originalmente era um atributo nominal. Só que aí, em vez de usar o valor nominal aqui, se usou setou-se como 0. E se, por exemplo, do Toyota 4Runner SR5 V6, se o valor nominal originalmente era SUV, só a coluna aqui do SUV fica igual a 1. E aí, esse aqui é um jeito de mapear variáveis, que se você não tiver muitas variáveis nominais, para números também. Aí a vantagem é que você não coloca uma importância para cada uma desses valores nominais. O problema disso é que você aumenta a dimensionalidade, mas se a dimensionalidade original já não era muito alta, você não tem problemas com isso aqui. Por fim, então, vamos falar da agregação e amostragem. Pode ser útil agrupar dados e mostrar um representativo dos mesmos. Pode-se mostrar uma média ou algum tipo de informação extra, como o número de elementos do grupo. A agregação tem dois elementos que você tem que pensar. O método para definir os grupos, como que você vai agrupar os dados, e a abordagem para apresentar os grupos resultantes, que nem no exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco. O ponto central é prover informação para ajudar o usuário a decidir analisar mais a fundo ou não os dados de um grupo. Por exemplo, nessa técnica aqui. Isso aqui é uma visualização que vai aparecer de novo mais para frente, mas já digo para vocês que é as coordenadas paralelas. Então, esse aqui é o mesmo conjunto de dados íris. Então, aqui, nas coordenadas paralelas, a gente tem eixos aqui perpendiculares que são cada um dos atributos. Então, o primeiro eixo aqui é do sepal length, então o comprimento da sépala. Segundo eixo aqui é da largura da sépala. O terceiro eixo aqui, que seria o terceiro atributo, o comprimento da pétala. E o quarto atributo aqui, a largura da pétala. Tá. Cada instância é o quê? É uma polilinha. Então, ela pode, por exemplo, imagina que sempre isso não vai acontecer, mas que é uma instância que apresenta o mesmo valor para os 4 atributos. Aí seria uma linha reta. Mas se for uma instância que tem esse valor aqui perto de 8 para o comprimento da sépala, ela passa primeiro aqui, essa instância. Aí depois a polinha dessa instância, mas o valor da sépala, da largura da pétala é menor, então desce para cá. Mas o comprimento da pétala está um pouquinho maior, mas não tão grande quanto o valor do primeiro atributo, e desce um pouquinho, porque o valor diminuiu também um pouco para o petal width. Como que você decide onde posicionar, onde interseccionar aqui a polilinha? Com base no valor daquele atributo para aquela instância daquela polilinha. E basicamente o menor valor de todos aqui do sepal length é 4.12, o maior valor é 8.08. E você pega os valores das diferentes instâncias e faz uma interpolação linear aqui nesse intervalo. Você faz isso para todos os eixos. Então, elas seccionam relativamente. Então, por exemplo, aqui, esse valor está perto de 8, está mais perto de 8 do que 4. Esse outro valor aqui, digamos que tivesse um 4. Esse aqui está no 7. Esse aqui estaria, quando a polinha desce para cá, tá num 2.15, por exemplo. Então, cada polilinha vai passar um problema. Qual que é o grande problema das coordenadas paralelas? Oclusão visual. Tá vendo que tá super difícil de ver aqui, porque tem um monte de polilinha se cruzando? Tem algumas polilinhas que eu até consigo ver melhor aqui, que são essas que no final aqui estão com valores baixos de comprimento de pétala e largura de pétala, que são aquela classe diferente, lembra? Então tem esse conjunto aqui que vai passar mais para cá. É aquela classe muito distinta do resto das classes, mas as outras duas classes estão confusas aqui no meio. Então você tem esse problema, porque são 150 polilinhas, porque são 150 instâncias. No
No geral também, se isso aqui fosse não um slide, mas de fato onde gerou essa visualização no geral são interativas, tá? Então eu poderia fazer aqui uma seleção com o mouse e tal, para destacar uma linha em relação às outras, aí ficaria um pouco mais fácil de ver. Mas olhando assim, sem interação, sem cor nenhuma, oclusão visual. Que quando você tem muitos elementos gráficos um em cima do outro, você não consegue distinguir. Sua visualização perde um pouco ali em qualidade. E aí, o que se fez? Agregação. Você agrupou esses dados, não necessariamente com as classes originais aqui. Aqui se fez o cálculo de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Então decidi, vou agrupar esses dados usando 5 grupos. Imagina que você usou um caminhos da vida, eu quero 5 grupos. E aí, ok, eu agrupei essas instâncias em 5 grupos. Só que aí como que eu vou representar cada instância? Você não representa mais cada instância, você representa cada grupo. E cada grupo nessa visualização vai ser representado por uma polilinha. E aí você calcula a polilinha média para as polilinhas que caíram naquele grupo. Você faz realmente esse cálculo. E tá vendo esse amarelo aqui em volta, para esse grupo aqui? É como se fosse o desvio padrão dos valores das polilinhas nesse grupo. E é isso que a gente está usando uma agregação. Então vejam que eu defini uns grupos e depois defini uma abordagem para apresentar os grupos, que era baseada em mostrar a média a polilinha média e, com sombreamento ali, usar mais ou menos o desvio padrão das polilinhas contidas naquele grupo. E a amostragem? Às vezes, seu conjunto de dados é muito grande, imagina milhares de instâncias. E você, infelizmente, não tem acesso a um hardware, seja um notebook, um computador, ou então um cluster, adequado para processar essa grande quantidade de dados. E a técnica de visualização escolhida, ou então, também pode acontecer, que a técnica de visualização escolhida não é adequada para uma grande quantidade de instâncias, que pode acontecer um problema que eu já falei antes, oclusão visual. Quanto maior o número de instâncias, e ainda mais se sua visualização faz um mapeamento de uma instância, um glyph, aí fica a oclusão visual na certa. Nesse caso, se você tem um hardware que não está adequado para suas instâncias, porque a primeira coisa que você vai perceber, seu hardware não está adequado. A técnica de visualização que deveria demorar, 30 segundos para ficar pronta, vai demorar para, 1 hora para ficar pronta, porque tem muito processamento acontecendo ali por trás. Ou então, por exemplo, imagina que você tem que fazer uma busca no seu banco de dados, ou seja, um select ali, isso é SQL mesmo, e o select ali, porque é uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de atributos, que devia ser super rápido, tá demorando. Por quê? Por conta que o seu conjunto de dados é muito grande e o seu hardware não está apropriado. Nesse caso, pode ser necessário, nem sempre, pode ser necessário a amostragem. E a amostragem consiste em analisar um subconjunto de todos os dados para descobrir informações significativas no conjunto de dados maior. Mas tem que ser um subconjunto representativo dos dados originais, você tem que garantir isso. Por isso, geralmente a seleção aleatória é melhor. Então, imagina que eu tenho 10.000 instâncias, mas meu computador só aguenta trabalhar com visualizações de até 1.000 instâncias para aquela técnica que eu escolhi. Você vai sortear 1.000 aleatoriamente dentro das 10.000. Porque você fazer isso aleatoriamente garante melhor a representatividade. Só um detalhe. Se a base de dados for classificada, que nem, por exemplo, a Iris Dataset, que tem 3 grupos e cada grupo é 1/3 da base. Se a sua base de dados classificada, essa proporção das classes, que é 1/3 para a primeira classe, 1/3 para a segunda classe, 1/3 para a terceira classe, você tem que fazer uma seleção aleatória que ainda no seu subconjunto, essa proporção ainda seja mantida, tá? Não altere a proporção das classes no seu subconjunto. E geralmente você não faz uma amostragem também super restritiva, você mantém a maior quantidade de dados que você consegue processar, tá? Então, não me reduz, por exemplo, para 100 quando você poderia processar 1.000. E talvez alguns de vocês precisem de uma amostragem dependendo do conjunto de dados vocês pegarem, que visualização vocês selecionarem. Mas vocês só vão sentir mesmo se vocês precisam de uma amostragem ou não quando vocês estiverem trabalhando com seus dados e as visualizações. E se for necessário, aí pode usar uma amostragem, tomando aqueles cuidados para uma boa representatividade e não alterar a proporção das classes.
Se vocês quiserem ver o livro no qual esses slides são baseados, é o capítulo 2 do livro do Ward, do Daniel Kahn, que é Interactive Data Visualization, Foundations, Techniques and Applications. Por hoje é só. Tchau!